RuPaul's Drag Race. O que é? Onde vive? Como se reproduzem? Se você quer conhecer, ou pelo menos entender um pouco mais dessa bagaça, fica aqui que eu vou explicar pra você. Olá pessoas, eu sou Aquino, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui no YouTube. Entendeu? Aqui no YouTube. Nesse canal eu vou tentar desvendar os mistérios e analisar essa loucura que é essa rinha de macho de peruca. A gente não pode começar a falar de Drag Race sem antes falar dela, a mãe de todas nós. Aquela que, quando Deus disse que se faça a luz, ela tava lá puxando a fiação. Nossa Mama Ru, RuPaul Charles. Muita gente não sabe, porque não era nascido na época, mas a velha é um ícone pop desde os anos 90. Ela apareceu em videoclipes, apareceu em programas de TV da época, atuou em filmes, lançou música, fez campanha como modelo. Então, basicamente, todos os métodos de tortura que ela coloca as participantes de Drag Race, ela já fez antes. O que basicamente significa que ela é a maior drag queen do mundo. Não me cancelem, eu sei que tem toda uma rivalidade entre ela e a Pablo, porque a Pablo atualmente é a drag queen mais seguida do mundo, mas a velha tá na mídia desde antes da Pablo nascer. São 40 anos dela na mídia, o que é quase o dobro da minha idade. Sim, eu tenho 20 e poucos anos. 10 ainda é poucos, né? Mas então lá pro 2009, a velha não tava tanto assim nos holofotes. Ela fazia uma participaçãozinha aqui e ali em alguma série, algum filme, mas nada de grande mídia. E foi apresentado pra ela a ideia de um reality show que ia selecionar a próxima superestrela drag americana. E meio que era uma maneira da velha passar a tocha para a próxima geração. Nunca foi planejado ser uma franquia mundial. Mas teve tanto sucesso que hoje está aí há quase 20 anos. E esse reality show não é nada mais ou menos que RuPaul's Drag Race. E desde 2009 já tiveram 17 temporadas da versão americana, que é a principal. A primeira temporada foi gravada assim, num porão, iluminada por uma vela, gravada por uma Tech Pix. A qualidade é bizarra. Parece que elas estão no meio do nevoeiro o tempo inteiro, parece um Silent Hill homossexual. Geralmente as primeiras temporadas de reality show são um protótipo, para testar o formato e ver a reação do público. Mas a primeira temporada de Drag Race não era nem um protótipo, era um rascunho e dos bem feios. Mas que deu certo. Aliás, se vocês quiserem saber mais de como foi a primeira temporada, se inscreva no canal, que o próximo vídeo vai ser um review/resumo de tudo que aconteceu nela. Depois da primeira temporada, cada temporada vai ficando maior e com uma qualidade melhor. E hoje a gente tem temporadas pelo mundo inteiro. Estados Unidos, Chile, Tailândia, Reino Unido, Canadá, Holanda, Oceania, Espanha, Itália, França, Filipinas, Bélgica, Suécia, México, Brasil, Alemanha, África do Sul. E agora rolam os rumores para contemplar todos os continentes que vai rolar um Drag Race Antártica. Os hosts vão ser Cadu Maverick e Happy Feet. Eu tenho muito orgulho dessa piada. Para vocês terem uma noção, a gente tá na faixa dos 700 competidores dentro de Drag Race. É muita gay de peruca. Tem umas mulheres também, alguns bis, alguns pans e tem um hétero. Sim, um homem hétero já competiu em Drag Race. Pelo menos nisso eles são minoria. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O formato. Nesses quase 20 anos de Drag Race já tiveram vários formatos. Mas eu vou explicar aqui o formato que a gente do meio de gays que assistem Drag Race chamamos de temporada regular, que é o mais comum. Mas não se preocupem, eu planejo explicar os outros formatos conforme eu for lançando vídeos, então, de novo, se inscreva. No formato regular, são geralmente de 10 a 14 queens. A gente já teve uma variação enorme de números. Já teve temporadas que foram com 8 até temporadas com 18 queens. Mas a regular geralmente é esse formato aí de 10 a 14. E os episódios seguem sempre o mesmo formato. Começa com elas entrando na workroom. Eu vou abrir um parêntese rapidinho. Eu sou gay, publicitário e fã de Drag Race. Então vai ter muito termo em inglês. Só avisando. Elas entram na workroom, seja a primeira vez delas no primeiro episódio ou elas voltando do episódio anterior. Tem uma interaçãozinha, elas dão uma chorada, uma conversada, uma brigada, e aí depois elas são cortadas pela host. Seja num videozinho, que é o RuMail, ou dependendo do nome da host, tem outros nomes, mas geralmente é o RuMail, ou às vezes a host entra sem ser anunciada. Só chega entrando.
Aí temos o Mini Challenge, que é um desafio rápido, é como o nome diz, pequeno, não sei se você sabe. É uma palhaçada, elas se montam em pouco tempo, ficam uns canhão de feia e fazem uma caricatice aleatória. Às vezes quem ganha o Mini Challenge tem alguma vantagem no desafio principal. Às vezes ganha um prêmio e às vezes não ganha porra nenhuma. Às vezes é só pra encher linguiça, só pra ter conteúdo pra entregar um episódio de 1 hora. Aí depois temos o anúncio do Maxi Challenge, que é aí onde o bicho pega. É pelo desempenho das queens no Maxi Challenge que as decisões são tomadas. E ele pode ser qualquer coisa. Diferente de outros realities de talento, onde, por exemplo, você só tem que cantar, ou só dançar, ou só maquiar, ou só costurar, em Drag Race elas têm que fazer tudo isso e muito mais. Então o Maxi Challenge pode ser costurar, atuar, fazer stand-up, imitar uma celebridade, montar uma pessoa em drag, pode ser fazer um comercial, criar um produto, até decoração elas já fizeram. Óbvio que nem tudo sai perfeito, né? Mas essa é a mágica do programa. Ver umas coisas super criativas e super bem feitas e ver umas coisas de tão ruim que ficam bom de novo. Além do desafio principal, todo episódio tem uma runway, a passarela. E os temas da passarela podem ser qualquer coisa. Desde uma cor específica a um material específico, inspirados em uma celebridade, inspirados em algum lugar, em algum estilo artístico, em alguma época, uma peça de roupa específica, qualquer coisa pode ser tema de runway. Depois do desfile, os jurados selecionam as melhores e as piores da noite e dão suas críticas. E aí a gente começa a entender quem foi bem e quem foi mal no episódio. Ou quem a edição quer que a gente entenda que foi bem ou foi mal. Sim, muitas vezes a opinião dos jurados não condiz muito com o bom gosto e a justiça, mas é um reality show, então eles vão querer fazer uma storyline, eles vão querer criar o episódio com melhor entretenimento, o que muitas vezes não quer dizer dar o prêmio para que foi a melhor da noite. Depois das críticas, elas voltam pro backstage, elas fazem o Untucked. Untucked significaria mais ou menos desacuendar. Mas é um momento onde elas, relaxam e sofrem, esperando os resultados finais da noite. Elas choram, elas brigam, elas se odeiam, elas se amam, elas dizem que não querem ir embora, e daí elas se abraçam, e daí elas brigam de novo. É um caos. Muitas vezes é um caos muito divertido, mas muitas vezes também é só pra encher linguiça. Porque tem algumas versões onde o Untucked ele é um programa separado. Tipo, a versão americana e a filipina, elas têm um programa separado só pro Untucked. Nas outras, geralmente, é no meio do programa mesmo, então faz parte do tempo de episódio. Então, um episódio onde não tenha muito conteúdo durante o desafio ao runway, eles tacam mais tempo no Untucked. Depois disso, elas voltam pro palco, e aí a gente tem os resultados da semana. Geralmente, a gente tem uma ganhadora, que foi a melhor, na opinião dos jurados da produção, e a gente tem as duas piores, que passam pelo desafio de eliminação. O Lip Sync for Your Life, que é uma batalha de dublagem. É a hora do bate-cabelo, dos espacate, dos dip, e peruca cai, sapato voa. É uma loucura. Mas pode ser também uma dublagem mais emocionante, pode ser bem caricata, bem divertida, pode ser realmente bem dançante, ou pode ser bem... meh. Tudo depende muito das competidoras que estão dublando e da música escolhida. Isso afeta muito. Mas esse é o ponto alto do episódio. É o momento onde todo mundo espera, que é ver esse momento de dublagem entre duas competidoras. E elas literalmente estão dublando pela vida delas. Uma delas vai sair da competição e a outra ainda pode continuar. Mas é incrível. Aí depois da dublagem a gente tem a decisão da host, onde uma fica, Shantay you stay, e a outra vai embora. Sashay away. Ou como ficou na tradução de brasileiro de Portugal. Vai embora, ninguém te adora. Aí a eliminada sai do palco, volta pra workroom, escreve uma mensagem chorando no espelho. Enquanto isso, as que ficaram no programa estão dançando no palco pra uma música da velha. É pra esfregar na cara da derrotada.
Os humilhados serão mais humilhados ainda. Histórico. Uma coisa muito importante para os fãs de Drag Race é o histórico das competidoras durante a temporada. Ou track record. Que é uma maneira de mensurar quem foi a melhor da temporada. Aquela que ganhou mais desafios, aquela que foi menos pro bottom, aquela que perdeu menos lip syncs. Nem sempre aquela que ganha mais desafios é a que foi melhor. Muitas vezes tem aquelas que são muito adoradas pelos jurados e eles amam o que elas fazem, elas podem dar um peido, que é uma coisa incrível. E aí a gente chama essas de cotada, que são realmente assim, tipo, a gente vê que a produção quer muito que elas vão longe. É aquela coisa de tipo assim, olha só, como ela é boa, não é? Ela tá ganhando tudo, ela é muito boa, né? E tipo, bicha, eu sei o que eu tô vendo, eu sei que ela não é tudo isso. Eu não sei, parece que eles fazem esse programa imaginando que a fanbase são crianças de 10 anos. Algumas são. Mas assim, é uma métrica legal de mensurar realmente o desempenho delas durante a temporada. E isso existe muito mais na cabeça dos fãs do que no show em si. Meio que tipo um headcanon que virou realidade. Os fãs criaram isso e agora tipo, até as queens levam em consideração. Existem muitas posições possíveis durante os julgamentos de Drag Race. Mas hoje eu vou falar das 6 principais, que são as que tem em quase todos os episódios. Existem algumas outras, mas eu vou deixar pra falar em outros vídeos no momento onde elas acontecem. As posições são Win. E sim, todos os nomes são em inglês, né? Porque é bicha gosta do inglês. Win, ela ganhou o desafio. High, ela foi bem, recebeu boas críticas, mas não foi a melhor. Safe, ela tá salva. Ela não foi péssima, não foi uma das piores, mas também não foi uma das melhores. Geralmente as queens que são safe, elas não recebem críticas. Só que elas são salvas no começo do julgamento e nem escutam a opinião dos jurados. Low, ou como diria a Melody Queen, loud. Ela foi ruim. Ela recebeu críticas negativas, ela foi esculachada, mas ela se salvou. Ela não disputou a eliminação. Bottom. Ela foi pra eliminação. Ela fez a dublagem. E provavelmente tem um voice-over ou um confessionário dela dizendo: eu tô pronta pra defender meu lugar na competição. Eu não vou ser eliminada. Eliminada. Ela não conseguiu defender seu lugar na competição e ela foi eliminada. Termos importantes. Eu já falei muitos termos que os fãs usam regularmente, mas aqui vão mais alguns pra vocês entenderem realmente, se forem assistir, o que eles estão falando. Shade. É veneno, é um comentário maldoso, é aquela olhadinha assim, coisa venenosa assim. Pode ser bem humorado, mas pode ser bem maldoso. Reading é gongar, é xoxar, é falar mal do coleguinha de maneira engraçada. Tem que ser engraçado, senão não é reading, é só uma ofensa. Reading Challenge é um mini challenge que tem toda a temporada, que é onde as queens gongam umas às outras. Pode ser muito divertido e pode ser muito cringe também. Reveal é revelar uma coisa, é ter uma peruca embaixo da peruca, é ter uma roupa embaixo da outra, é fazer algo, revelar algo. Nas últimas temporadas eles estão muito fixados nisso, eles querem muito, sempre tem uma runway de reveal, reveal yourself, só que tá muito batido, sabe? Tá faltando muita criatividade das queens porque elas fazem umas coisas muito tipo, tira um casaco, tem uma roupa por baixo. E esse é um reveal. Ou chega com umas roupas gigantescas assim, tipo, será que ela tem alguma coisa por baixo? E ela sempre tem. E é sempre uma coisa pior que ela tava por cima. Então, né, eu vou dizer que eu tô bem, tipo, por aqui assim de review. Toda vez que eu vejo que o tema da run é review yourself, tipo, aí vem bomba. Double Shantay. É quando no lip sync as duas fazem um trabalho tão bom. Elas fazem um lip sync tão bom que não tem como eliminar uma delas. Então a host decide que as duas ficam. Double Sachê. É o contrário. É quando elas fazem um lip sync tão merda, é tão, assim, entediante, que a host manda as duas embora. Aconteceram algumas vezes. Poderia ter acontecido mais. Big Four. Big Four são os 4 desafios principais de Drag Race. São aqueles mais esperados pelos fãs. Aqueles mais conceituados, aqueles que os fãs adoram e que esperam durante a temporada inteira pra ver esses desafios. Eles não têm em todas as temporadas, mas sempre tem pelo menos um deles. Eles são o Ball. É um desafio onde as queens têm que apresentar geralmente 3 looks. 2 que ela traz de casa e 1 que ela geralmente costura no programa. E os 3 looks têm um tema. Já tiveram balls onde não há costura,
que eu acho muito sem graça. E já tiveram também balls de 2 looks. Então, é geralmente apresentar mais de um look. É um desafio de tá bonita na hora. Ou conceitual, pelo menos. Makeover é transformar alguém em drag. Geralmente tem esse tema de family resemblance, que é parecer alguém da tua família. Da família drag. É um desafio bem emocional, porque envolve as queens que estão há semanas sem ter envolvimento social nenhum, além das outras que estão ali em volta. Elas têm uma troca emocional com outra pessoa e tem momentos muito legais de se ver. O Snatch Game é um desafio de imitação. Elas têm que escolher uma celebridade, fazer uma imitação e responder umas perguntas aleatórias de uma maneira engraçada. É como se fosse o jogo dos pontinhos do Silvio Santos, só que versão drag. E o Rusical, que é um musical. E sim, a velha gosta de botar o nome dela em tudo. Acho ridículo quem faz isso. Esse musical pode ser inspirado em qualquer coisa. Pode ser um filme, um musical que existe de verdade, pode ser uma coisa bem original. É qualquer coisa. Já teve um musical tipo, inspirado em cantoras e musical inspirado em propaganda de remédio. O porquê que esses desafios são tão considerados pelas pessoas? Porque são realmente desafios difíceis, são complexos. Não é só uma única coisa, não é só um look, são 3, não é só imitar e ser engraçado. Um musical, tu tem que atuar, tu tem que dançar, tu tem que dublar ou cantar ao vivo, tudo ao mesmo tempo. São desafios grandes, por isso, big fora. E geralmente quem ganha um desses desafios é sempre considerado uma queen fodona. Mas acho que é isso, acho que já deu pra vocês entenderem mais ou menos como funciona a Drag Race. Mas se ficou com alguma dúvida, deixa sua pergunta aqui embaixo, posso responder. Ou se quiser uma aula particular, me chama em alguma das minhas redes sociais. E quem deixar like no vídeo ganha pontos extras. E se inscrever vai cair na prova, então se inscreve. Principalmente porque vem aí, será que vem aí? Vem aí muito conteúdo de Drag Race nesse canal. Assim espero. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo no meu canal, aqui no YouTube. Tchau! RuPaul's Drag Race. O que é? Ai, que saco, não gostei. Eu escrevi e eu não tô sabendo falar. Olá pessoas, eu sou a Kino e bem-vindos a um... eu me enrolei. Nesse canal eu vou tentar explicar um pouco... o que mesmo? Que é essa loucura dessa rainha de magia. A mãe de todas nós. Aquela que Deus de... puta que pariu. Eloquente ela. Tamo indo bem? Não? Foda-se. Ela apareceu em filmes. Tipo, ela tá. Ela, tipo. Tipo o quê? Tipo o quê? É bizarro. A qualidade é. Estados Unidos, Chile, Reino Unido, Tailândia. Eu sei disso de cor. Eu não preciso ler, eu sei isso de cor. Uma coisa muito importante para os fãs de Drag Race. Me dá tempo de mudar meu TCC. Não, já gastei muito. Uma coisa muito importante para os fãs de Drag... Pros fãs. Quem são os fãs de Drag Race? Eliminada! Ela não conseguiu defender esse lugar na... Eu tenho que editar tudo isso depois, caralho. Tô cego com essa luz, caralho.